Olá, tudo bem? Sentiram minha falta? Então, agora nós iniciaremos nossa quinta e última aula. Eu vou mostrar para vocês algumas ideias de como vocês vão poder estar criando histórias na narrativa de aventura. Dificuldades que o personagem principal terá que enfrentar. Na narrativa de aventura, geralmente vão ter muitas situações em que o personagem passará por dificuldades. Essas dificuldades podem ser desde uma situação como um tempo fechado ou algo que ocasione um prejuízo para ele. Esses problemas terão que ser vencidos pelo personagem e ele precisará buscar habilidades, estratégias e formas de vencê-las. Agora vamos ver algumas características de dificuldades que podem estar nos locais onde ele terá que passar e terá que vencer para chegar ao seu objetivo. Eu vou mostrar também algumas informações que podem ser importantes. Por exemplo, organizar o seu texto, imaginar quais seriam as possíveis localidades desse acontecimento. Por exemplo, um lugar antigo, uma ruína, como vocês podem ver. Nessa imagem, vocês percebem que é uma arquitetura diferente. Cada comunidade tem um tipo de arquitetura própria. Que dificuldades podem ter nesse local? As barreiras podem ser diversas. Por exemplo, um idioma diferente. A arquitetura montada cheia de pedras antigas com perigo de desmoronamento. Também o personagem terá que andar com cautela, tomando cuidado com o que pode acontecer. Vocês lembram aqueles filmes que sempre alguém está andando e observando um lugar antigo e cheio de armadilhas? Imaginem que ele está andando e de repente pisa em falso. Ao pisar em falso, algo desmorona. Então, é mais ou menos assim que eu estou explicando para vocês. Ele pode de repente pegar uma maldição ao entrar num lugar ou alguma outra situação problemática. São diversas possibilidades. Basta vocês lembrarem para o que acontece nos filmes. O personagem principal, ele terá que ir vencendo essas etapas, passo a passo. Ele precisará conhecer o idioma para vencer essa barreira e conhecer um pouco da história do lugar, ter perseverança, atenção e muito cuidado. Nesse segundo exemplo, eu vou mostrar para vocês uma cidade, uma metrópole. Que dificuldades podem ser encontradas num cenário como esse? Muitas pessoas andando, congestionamento. Às vezes pode ter barulhos, pessoas falando, pessoas desconhecidas. Falta de acessibilidade. Então, como o personagem principal poderia vencê-las? Ter calma, em alguns momentos pensar rápido, ter atenção, tentar contatar alguém e ter perseverança. Nesse terceiro exemplo, eu vou dar um exemplo de um outro lugar, no espaço.
Que dificuldades podem ser encontradas num ambiente como esse? Imaginem um foguete, ele pode ter problemas mecânicos, pode cair, ou pode ter meteoros, falta de ar e, consequentemente, falta de tempo, ter que retornar. E o que é preciso para vencer esses obstáculos? Ter um conhecimento para poder manusear o foguete, ter agilidade, atenção e, em alguns momentos, calma, pois o nervosismo pode atrapalhar muito. Quarto exemplo de lugar: uma floresta. Vejam na imagem. Que dificuldade vocês imaginam que possa ter? Caminhos difíceis com vento forte ou calor, animais perigosos podem lhe morder, tempestades, falta de abrigo. E como conseguir vencer esses desafios? É preciso procurar o caminho, também ter coragem, inteligência, estratégias e habilidades para continuar vivo. Quinto exemplo de lugar: um deserto. Vejam a imagem. Que dificuldades podem ser encontradas num cenário como esse? Tempestade de areia, dificuldade de sinal, frio, calor, falta de água, muita sede. E como vencê-las? É preciso estar bem fisicamente, mentalmente, procurar caminhos e acreditar que realmente vai conseguir. O último exemplo que eu vou mostrar para vocês de lugares seriam as montanhas. Observem a imagem. Que dificuldades podem ser encontradas? O frio, muito forte, ou dificuldades com o terreno íngreme, falta de ar, dificuldade para respirar, uma avalanche seria um perigo. E como conseguir vencer? É preciso ter persistência, aguentar firme. Também acreditar que irá conseguir, ter perseverança e procurar o caminho. Então, eu expliquei para vocês alguns exemplos de lugares que você pode estar pensando ao criar sua narrativa de aventura. Agora é com vocês. Eu vou chamar a professora Ádila para dar prosseguimento, juntamente com a professora Juliana, nesse conteúdo. As duas vão estar organizando e explicando mais estratégias de como criar uma história na narrativa de aventura. Assim como eu expliquei o lugar, elas vão explicar outros fatores que podem estar incrementando essa história. Espero que vocês gostem. Assistam. Tchau, tchau. Pois bem, né, dando continuidade à aula, né, a professora Heloísa apresentou os ambientes, né, para que nós façamos as narrativas de aventura. E a Ádila, né, a gente tomou como missão mostrar que dá para fazer. E aí, né, a professora Heloísa indicou pra gente que fizéssemos com uma ruína histórica, né, o Egito,
aí, né, a gente pegou, abraçou a missão e a gente desenvolveu uma história. E a gente quer mostrar pra vocês o passo a passo que foi pra criar essa história, pra mostrar pra vocês que a gente só precisa de um pouquinho de criatividade e que dá pra montar uma coisa bem legal. A gente fez a nossa bem rapidinha, mesmo uma base. E aí, se vocês quiserem, podem pegar essa história que tem vários pontos soltos e fazer uma incrível, né? Verdade. Tá, vamos lá. Depois que a professora Heloísa já nos deu um ambiente no qual a gente vai tratar a nossa narrativa, outro aspecto muito importante são os personagens. Nessa nossa história, nós temos 3 personagens. A primeira pessoa é a Elise. Elise, ela é uma estudante de arqueologia que mora em Pernambuco. E ela tem o seu melhor amigo Bruno, que também é o outro personagem da nossa história. Opa, perdão, o nome dele não é Bruno, é porque eu tô confundindo as histórias. Desculpa. A gente volta lá. Vamos voltar pra Elise. Ok. Primeira personagem é a Elise. A Elise, ela é professora, ela é estudante de arqueologia e ela mora em Pernambuco, ela estuda na Universidade de Pernambuco. O amigo dela é o Júlio. O Júlio, ele também estuda lá em arqueologia, porém ele se especializa mais na leitura de hieróglifos, tá bom? Além deles dois, nós temos o Ed. O Ed é um macaco que vai desempenhar importantes papéis nessa nossa narrativa. Agora, o próximo aspecto, a gente vai ver qual é a nossa ação principal. O que a gente pensou, né, para essa história, para montar? A nossa história é do Egito. Então a gente deu uma pesquisada, né, em termos, em deuses, em nomes, né, para poder montar. E a nossa ação principal da história é que a Elise, ela busca ir para a cidade de Dendera, que fica no Egito, né, ao norte ali do Rio Nilo. Alto Egito, isso. Do Egito, e fica ali na parte ocidental ali do Rio Nilo, né, do lado ocidental do Rio Nilo. Uma cidade bem pequenininha. E aí, por que ela quer ir lá? Não é do nada, né? A Elise, ela é filha de arqueólogos. E desde cedo, ela está acostumada com essas pesquisas, foi por isso que ela se apaixonou por essa profissão. E os pais dela sempre falavam sobre um elemento histórico que nunca foi encontrado, né? Um artefato que nunca foi encontrado, que é, né, o objeto cobra de Hathor, que é uma cobra que é feita de ouro e diamantes. É muito preciosa, possui uma lenda sobre ela, né? E os pais dela não conseguiram realizar o que seria o grande feito da vida deles, né? Porque eles acabaram por falecer. E aí, Elise, ela quer terminar o legado dos pais, né? Concluir o legado dos pais. Eles lutaram por tanto tempo, mas acabaram por não conseguir. E aí ela convida o Júlio, leva o Ed, que é um macaquinho, né? Que é dela. E vão, né, para Dendera, a cidade de Dendera, em busca da cobra de Hathor, que vai dar o nome, né, da nossa história. Vamos lá, só pra gente mostrar pra vocês, nós fizemos pesquisas para tentar basear a nossa história em aspectos mais reais. Então, Hathor é uma deusa egípcia, a deusa da beleza, que se relaciona ao que esse objeto traz à pessoa que o tem. Além disso, esse local que nós localizamos nossa história, essa cidade de Dendera, no Alto Egito, é uma cidade onde possui um templo de Hathor, a deusa do qual a gente está falando na nossa narrativa, tá bom? E essa deusa, além de ela ser a deusa da beleza, do amor, ela tem várias simbologias, ela representa-se em vários animais, então um deles é uma cobra, por isso dessa relação entre a cobra de Hathor, ok? Aí agora a gente vai ver como é que os fatos da nossa história vão se desenvolver, tá bom? Certo. Pode passar o slide. Ok, verdade. Já.
Então, gente, né? Esse daí a gente trouxe aqui uma ilustração para que vocês pudessem imaginar os personagens da nossa história, né? Ali ao fundo temos Pernambuco, bem colorida. Tem a Júlia. Desculpe. E aí a gente vai ter os personagens principais, que é o Júlio, a Elise e o Ed, né? O macaquinho deles, né? E vão partir de Pernambuco para essa viagem até o Egito, né? Para a cidade de Dendera. E aqui a gente fez, a gente criou essa arte bem bonita. Você vai se sentir no Egito mesmo, né? E aí a gente vai dar segmento agora em algumas os modos, né? Como se desenrolar os fatos dessa história. Como eu já falei no começo, né? A professora Átila, a gente tomou como se fosse uma tarefa para casa e fez, né? A gente não terminou essa história. Ela é a base para uma história bem maior. E o nosso desafio para vocês é que vocês completem. Então, o que a gente criou já? A gente pensou que Elise e Júlio, eles junto com o Ed, né? Não sei se vocês conseguem ver ali o Ed pequenininho ali entre eles. Eles vão para a cidade de Dendera. E lá, né? Como eles têm os estudos, né? Que eram dos pais da Elise, eles têm os dados, eles têm, né, as medições, eles têm várias coisas, mas eles não têm a localidade certa de onde se encontra esse artefato, onde eles podem começar a buscar. E eles buscam, né, os moradores locais para perguntar, porque, né, a lenda é do lugar, então os moradores devem conhecer. E todas as pessoas que eles buscam para, né, tentar ter um contato, perguntar, poxa, você sabe onde que a gente pode começar a pesquisa? Né? Onde que fica a tumba de Nefertari, porque dizem que é nela que se encontra a cobra de Athor, né? Onde que fica, e todos sempre a partir do momento que eles falam do artefato, os moradores eles se amedrontam, eles falam, não quero me meter nisso, não, se você quer procurar é por sua conta e risco, eu não quero saber disso, porque você não sabe com que você está mexendo. Né? Tem todas as questões, né, da mitologia local, né? Com os deuses não se brinca, né? E aí eles acabam ficando com a mesma quantidade de respostas que eles tinham antes de chegar na cidade, né? Eles pensam que na cidade vão conseguir respostas e chegando lá ninguém quer ajudá-los, porque tem medo, né, da lenda da cobra de Athor. Ela é grande, né, por ela. Pode falar, professora. Não, pode continuar. E ronda, né? Existe uma maldição. E ninguém informa exatamente que é essa maldição. Só dizem que tem uma maldição e não pode tirar ela de onde ela está. Que ela está ali por um motivo, foi colocada lá, que não pode ser tirada. Mas eles, arqueólogos, são pessoas de fatos. Vão atrás mesmo assim, visitam várias minas históricas. Como a professora Ádila falou, o Júlio, ele era especialista em hieróglifos, né? Então ele sabia ler as escrituras. E todos os lugares que eles visitaram, em nenhum o Júlio achou alguma escritura que falasse, indicasse que ali se localizava a tumba de Nefertari, que seria o local onde estaria a cobra de Athor. E aí, né, já se tomando quase por vencidos, eles já estamos aqui, vamos fazer uma visitinha, né, ao templo principal da cidade, né? Pensaram que o templo é comercial, né, lá é para visitação da cidade, né, dos turistas. Eles foram, vamos turistar então. E aí, né, tem muitas expectativas, eles visitaram, né, o templo principal da cidade, que é a principal atração de lá. E Júlio percebeu algumas que poderiam significar que ali se encontraria a tumba de Nefertari, né? Procurando eles, né, tentando disfarçar um pouquinho ali, eles encontram uma passagem, uma indicação de uma passagem para a tumba. E aí, né, Ed, muito esperto, descobre como abrir essa passagem e eles adentram, né? E aí no próximo slide a gente vai ver como que era
lá dentro, né? Eles não ia ser fácil. Os deuses não querem facilitar a vida deles. Deixando claro, gente, que aqui já é o tempo depois da descoberta, onde já tem lâmpada. Imagine, na verdade, que era todo escuro, não tinha um caminho fácil para eles encontrarem a tumba de Nefertari. É verdade, né? Então imagina, isso aí foi feito para não ser encontrado, né? E se for encontrado, é para ser dificultoso. Então, nesse local aí muito escuro, haviam vários caminhos que eles poderiam seguir, né? Paredes que brotavam, né? Que eles não viam. E muitas armadilhas, né? Porque justamente, já que acharam pelo menos a passagem, que agora não cheguem até o final dela, né? Como a gente Um tá dos bem... grandes medos, na verdade, da população da cidade era isso, porque eles sabiam que era muito difícil de chegar, encontrar e conseguir sair de lá. Exatamente. Poder encontrar até encontra, mas sair de lá, né? E aí eles vão encontrar diversas passagens secretas, né? Com vários hieróglifos nas paredes, indicações. E aí Júlio, né? Demanda bastante tempo ali para tentar que nada de ruim aconteça com eles, né? Ed sempre muito ali, né? Vai ajudando a tentar desarmar algumas armadilhas, né? Porque ele é pequeno, ele é ágil. E aí, até que eles, enfim, encontram, né? Uma sala. E nessa sala chega... Assim que era tudo sem luz, brilha. Porque justamente, né? A cobra, ela é feita inteira de ouro. E ela doía nos olhos quando olhava para ela, né? Então era uma sala feita especialmente para guardar, né? Não sei se vocês conseguem ver aí no meio. Está bem ali no centro da imagem a cobra de Ator. E ali, né, eles entram e encontram. Mas novamente, né? Júlio tem que ter todo cuidado. Porque se tinha armadilhas no caminho, imagine na sala de proteção, né? Desse artefato tão precioso. Então, vou continuar agora aqui com a conclusão. É claro que essa é uma conclusão que a gente criou, mas que vocês podem mudar, vocês podem dramatizar, vocês podem fazer ter um final feliz, um final trágico. É para usar a criatividade. A gente tentou aqui criar alguma coisa que fosse bem interessante. Bom, mas depois que eles encontram, né, a cobra da deusa Hathor, eles acabam ficando presos. No momento em que eles pegam ela, todas as saídas que eles tinham, por onde eles tinham entrado, são fechadas e eles ficam presos dentro dessa sala. Logo próximo onde a cobra estava, tem alguns hieróglifos. E esses hieróglifos, eles vão falar sobre uma maldição que o deus Anubis colocou nessa cobra. E essa maldição, ela dizia que ninguém que tivesse... Anubis, para quem não sabe, ele é o deus da morte na mitologia egípcia. E ele colocou essa maldição aí pelo seu coração mau. Bom, mas enfim. E aí, nessa maldição dizia que quem tinha a posse, né, da cobra de Hathor poderia, sim, ser a pessoa mais bela, poderia ter a felicidade, mas nunca ia conseguir sair desse local. E a pessoa iria ficar presa eternamente, sofrendo sem poder demonstrar a sua beleza para ninguém, né? Uhum. E aí, depois que Júlio lê esses hieróglifos junto com a Elise, eles tomam uma difícil decisão, que é deixar a cobra no qual eles desejavam tanto ter, que poderia mudar muito a vida deles. Além de trazer a felicidade, eles poderiam ficar muito ricos e... Imagina você poder vender a felicidade apenas pelo toque. Olha que loucura. É uma ideia que qualquer um queria poder possuir, né? Essa cobra, porque ela é muito valiosa, não só de dinheiro, mas de possuir uma felicidade plena. É algo que nem nós conseguimos imaginar o que seria. Mas aí é essa ideia de que a felicidade plena ela pode ser impossível de se conquistar. Porque justamente, por mais que eles tivessem a cobra, eles nunca iam conseguir sair dali. Mas depois deles abrirem mão de tudo que eles poderiam ter com a cobra de Hathor, eles deixam ela e encontram uma passagem para sair de lá.
E aí eles conseguem sair depois de muita dificuldade, é claro, porque tem, né, dentro das escrituras, dentro dos hierógrafos, as condições para conseguir encontrar essa passagem. E aí eles conseguem sair. E no final nós concluímos a nossa história com o Júlio e a Elise voltando, né, para a cidade deles. E lá quando eles voltam, eles vão relatar todas as aventuras que eles viveram e eles vão publicar, na verdade, toda essa história. E eles acabam tendo... aventura na sua aventura. E eles acabam conseguindo ser best-sellers, eles vendem muitas obras deles e, de certa forma, eles encontram a felicidade. Então, mais ou menos essa é a nossa história, é uma base que nós criamos, mas que vocês podem ver que não é difícil criar, desenvolver uma narrativa de aventura, é muito divertido. Todo o processo, desde pesquisa, desenvolver os personagens, é muito divertido. E olha que a gente só teve, né, uma pitada do que é realmente escrever uma narrativa de aventura. É verdade, professora. E a gente se divertiu muito fazendo, né? A gente fez juntas essa atividade, né? Verdade. Foi super divertido a gente pensar nas possibilidades, escreve, reescreve, não, muda isso aqui, muda esse nome, né? Troca isso aqui de lugar. E a parte mais divertida é criar essas ilustrações, gente, porque a gente pensou em deixar algo bem, né, criativo e divertido pra vocês e foi muito legal a experiência. Eu indico pra vocês e aquilo. A gente começou por um espaço, né, uma localidade. E a gente percebeu que é muito fácil, muito prático pensar primeiro na localidade. Não, né, nos movimentos todos que vão acontecer, mas partir do local. E a partir do local, né, a gente... Exatamente. Aí, depois daí, vocês vão seguindo todos esses passos a passos que a gente vem tratando em todas essas aulas, que vocês vão conseguir descrever, criar uma narrativa que seja consistente, que tenha os elementos necessários para que ela faça coerente, né? Que seja um texto que seja de fácil entendimento. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado da nossa história, né? A professora Juliana tem mais alguma coisa a acrescentar? Por enquanto, estou tranquila, estou alegre, né, em termos chegar na nossa quinta aula, né, nossa última aula dessa sequência. É verdade. Estou bem contente e espero que vocês tenham gostado bastante. E outra, eu queria dizer também que a gente também aprende muito todo esse processo, buscando ensinar vocês, a gente acaba aprendendo muito sobre como criar, e a partir daqui nós podemos até nós mesmos sair criando narrativa de aventura, porque isso não é uma coisa que é só para algum tipo de público, isso é para todos os públicos, então as possibilidades são infinitas, tá bom? Mas eu queria agradecer também se você conseguiu assistir até aqui as nossas aulas. Eu espero que tenha sido produtivo, que você consiga ter absorvido alguma das coisas que nós viemos tratando durante esse período. E é isso. E ainda não é o final, hein, gente? Agora, né, depois dessas aulas um pouco cansativas e longas, né, a gente tem um presentinho aí, tanto para alunos quanto para professores, caso estejam vendo. A gente vai dizer, né, indicações de leituras, né, para que vocês leiam, se apaixonem e conheçam outros universos. São de vários universos que a gente escolheu, né? Tem daqui, né, ambientado aqui na Terra mesmo, ambientado em outras galáxias. Então, assim, existe narrativa de aventura para todos os gostos e a gente quer indicar para vocês, para que vocês se apaixonem também pelas leituras, né? Não apenas por filmes, mas pelas leituras também. Pelos filmes, os filmes são ótimos e incríveis. Os filmes são incríveis quanto, né? E aí a gente vai trazer para que vocês se apaixonem um pouquinho, vejam aquelas capas lindas e queiram adquirir também. Bom, gente, continuando, né, as nossas pequenas recomendações de leituras, literaturas que acabaram migrando, como vocês já viram, sobre as aulas de narrativas migrantes para o cinema, a gente vai trazer aqui algumas dessas
essas literaturas que tem esse gênero narrativa de aventura e que possuem temáticas bem diferentes, para que vocês possam observar o quanto uma narrativa de aventura pode ser muito diferente da outra, mas possui aquela mesma construção que nós viemos estudando nas outras aulas, tá bom? Eu vou começar aqui falando dessa trilogia. Ela já faz um tempo que foi escrita, porém ganhou filmes ainda nos anos de 2015, 2016, de Jogos Vorazes. Já falei para vocês no começo sobre a história, que conta a história de uma garota que vive em um país pós-apocalíptico. E esse país, ele é distópico, isso significa que ela vive lá numa tirania. A tirania que quem comanda é o presidente da capital e todos os outros distritos, eles são subjugados por essa capital. Por conta de uma guerra que aconteceu há alguns anos, tipo alguns 70 e poucos anos atrás, eles todo ano possuem os Jogos Vorazes, que são como um reality show, onde cada distrito sorteia um garoto e uma garota de 12 até 18 anos, por aí, para participar desse jogo, que é quando colocam eles todos em uma arena e eles vão lutar até que só um sobreviva. Essa é uma forma da capital mostrar a sua soberania sobre esses distritos. E aí, nas sequências de livros, a gente vai acompanhando toda uma revolução que vai acontecendo neste país, que se chama Panem. Depois disso, veio os filmes aqui com a Jennifer Lawrence, que são filmes que tiveram muita bilheteria e são muito recomendáveis. Eu, pessoalmente, recomendo a leitura para depois o filme, mas entendo que a diferença entre um e outro é proposital, pois são obras diferentes e não uma simples adaptação, mas são versões diferentes de uma mesma história, tá? Bom, eu vou trazer aqui essa série de livros. É uma série muito interessante, pois essa daqui ela vai trabalhar a mitologia. No caso de Percy Jackson e os Olimpianos, eles vão trabalhar com a mitologia grega. E aí vai contar a história desse garoto que é um semideus em Nova York. Então ele é filho de Poseidon com uma humana. E lá existem vários semideuses e um acampamento onde eles podem se abrigar e criaturas que querem matá-los. E aí, nessa sequência de 5 livros aqui, vocês vão acompanhando tanto o crescimento do Percy, quanto a batalha que ele tem que travar, pois uma profecia dizia que ele era o escolhido para travar essa batalha. Ganhou versões para os cinemas não tão conhecidas, que foi só dos 2 livros, o primeiro, Ladrão de Raios, e o Mar de Monstros, o segundo. Mas agora o Disney Plus está produzindo uma série com as 5 temporadas, que mais ou menos constitui cada temporada um livro. O Rick Riordan, que é o autor de Percy Jackson e os Olimpianos, ele tem inúmeras séries que vão trabalhar narrativas de aventura. Os Heróis do Olimpo é uma série que vai estar abordando lá a continuação da história do Percy, mas com outros personagens que envolvem já a mitologia romana, com os deuses romanos e gregos. Também possui profecias, eles sempre têm essa mesma característica, são aventuras, eles saem com os amigos para lutar contra monstros e em lugares diferentes do país, porque o que mais chama a atenção nessas séries de livros desse autor é que ele está trabalhando uma mitologia antiga no mundo real. Então, é o mundo que nós conhecemos, é os países que nós conhecemos e os estados que nós conhecemos. É muito interessante. Depois disso, ele expandiu, né,
essas obras dele com várias séries diferentes de livros. Por exemplo, essas aqui embaixo, a Pirâmide Vermelha, o Trono de Fogo, a Sombra da Serpente, é as Crônicas dos Kane. Ela vai estar trabalhando já aqui a mitologia egípcia e possui essa mesma característica de jovens que estão saindo através de umas aventuras e de missões que precisam destruir monstros e chegar no seu objetivo. Magnus Chase, que trabalha já a mitologia nórdica com os deuses de Asgard, Odin, Thor, Loki, aqueles que nós já conhecemos, também é super interessante. E por fim, ele começou essa nova coleção de livros aqui, que é as Provações de Apolo. Apolo é um deus grego, deus do sol, e vai estar contando sobre algumas provações, algumas dificuldades que ele teve, e isso envolve aventuras. Ele se torna humano, mais ou menos o que acontece lá com Thor. Bom, gente, aqui eu trouxe uma outra temática que envolve a narrativa de aventura. Essa temática aqui, ela tá falando sobre princesas, reinos, príncipes, rainhas e também universos mágicos. Essa aqui é uma série de livros chamada Princesa das Cinzas, que vai contar a história da Teodósia. Ela é herdeira de um trono de Ástria e ela é prisioneira quando houve uma invasão dos povos chamados Calovaxianos e mataram a mãe dela. Mas aí eles dominaram, o país, o trono de Ástria, e mantiveram ela como uma prisioneira. Por quê? Porque todas as tentativas de levantes e revoluções que poderiam acontecer, o povo não faz, porque ela é prisioneira e ela que vai ter que pagar por todas essas revoltas. Tem um momento que ela só precisa sobreviver, porque ela não quer mais pagar por isso. Mas aí ela vai se revoltar, eu acredito que junto com o povo, porque eu tenho um livro, só ainda não comecei a ler ainda, esse aqui. E vai acontecer aqui uma revolução neste país aqui, neste trono de Ástria. Esse aqui, a seleção, vai contar essa história de um país onde a vida ela é dividida. As classes sociais são divididas por castas. E enfim, o príncipe herdeiro, ele faz como um reality para selecionar a pessoa que vai casar com ele, uma plebeia, e através desse reality as meninas de todas as castas de todo o país podem se inscrever neste concurso. E aí vai contar a história da América, que por conta dela ter uma casta menor e ter menos dinheiro, ser mais pobre, ela se inscreve para tentar ganhar pelo menos o dinheiro que as participantes recebem enquanto estão lá, para ajudar a família. E aí vai contar a história dela aqui nesses 3 livros, e aqui é a história já da herdeira do príncipe Maxon, que vai ser rei. Então já é uma história de outra geração. Essa série de livros vai virar filme do Netflix, e assim, se você gosta dessa série, você vai gostar dessa. E se você gosta dessa série, você vai gostar de Jogos Vorazes, por exemplo. Então, por mais que tenham temáticas diferentes, eles estão assim próximos nesses nossos gostos. A Rainha Vermelha já vai contar a história de um povo, a Mari. A Mari, ela tem o sangue vermelho. O mundo ele é dividido por pessoas de sangue vermelho e de sangue prata, que os de prata possuem poderes e são quase como deuses neste universo. E é claro que os povos de sangue vermelho são subjugados e pobres, e em um evento vai acontecer que eu não vou contar a continuação dessa história aqui, porque recomendo que todos leiam, porque
é na verdade um momento muito legal. Quando você tá lendo e descobre o que vai acontecer. Esse aqui é um dos mais recentes que foram lançados, O Príncipe Cruel. Todo mundo tá falando dele, mas na verdade essa história aqui, ela vai contar de povos que são feéricos e povos mortais. Os feéricos são povos que possuem poderes e são, né, imortais, e tem os humanos. E a história vai contar a história de uma garota que os pais dela morreram e foram assassinados, e ela viu esse assassinato. E quem assassinou foi o pai de uma das irmãs dela. E aí ele matou eles e levou todas as filhas, além da filha dele e as irmãs dela, pro mundo dos feéricos, então pro mundo dos imortais, que lá ela vai tentar sobreviver e provar o seu valor. Mas assim, é muito interessante. Então vocês viram aqui várias temáticas diferentes, para vários gostos e também para várias faixas etárias. Eu trouxe aqui mais ou menos para faixa etária de 11, 12 anos, 13. Então, se vocês realmente gostarem, eu recomendo a leitura. São todos muito bons. Eles vão fazer com que vocês adentrem no universo da literatura. E vocês vão descobrir que, na verdade, são universos muito bacanas, maravilhosos. E vai trazer essa ideia de fuga da nossa realidade. Que são universos totalmente daquilo que nós vivenciamos. Olá, tudo bem? Agora nós vamos fazer algumas indicações de leitura para vocês, né? Todas elas são narrativas de aventura e nós queremos agora apresentar o mundo dos livros para que vocês se apaixonem igual a gente. A nossa primeira indicação vai ser, né, dos livros de Júlio Verne, né? Eu tenho aqui Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra e 20 Mil Léguas Submarinas. Essas versões aqui, elas são as versões mais simples, né? São ilustradas, né? E são muito boas para o público mais jovem. E eu trouxe aqui algumas imagens de edições diferentes, né? Essas aqui são edições um pouco mais encorpadas, que não tem ilustração, mas que são lindas, são maravilhosas, né? Vocês vão encontrar em diversas capas. E eu sei que vocês estão lembrando desses títulos, tá? Muitos de vocês já devem ter visto, né, os filmes, né? Viagem ao Centro da Terra e Volta ao Mundo em 80 Dias. Com certeza vocês já viram. E uma coisa que eu quero contar pra vocês. Esses livros aqui, eles são tão cativantes que eles se tornaram filmes, né, agora no século XXI. Mas eles foram escritos no século XIX. Né? Eles são de 1850 e pouquinhos. Então, assim, Júlio Verne escreveu esses livros, ele sempre teve muito, assim, essa veia da ficção científica. Então, ele escrevia sobre coisas do futuro, né? Tanto que hoje em dia é muito atual. E aí, eu indico para vocês, convido para que leiam os livros de Júlio Verne e se encantem junto com a gente. Olá, tudo bem? Então, agora vocês podem estar olhando no slide e nós vamos falar um pouco sobre o livro do Harry Potter. Esse é o sinal dele. O que muitos não sabem, talvez por ter assistido primeiramente o filme, mas na verdade a primeira obra lançada em 1997 foi o livro. Somente depois, em 2001, que foi criado o filme. Mas é de conhecimento de todos o sucesso de Harry Potter, tanto do livro, que vocês podem ver essa coleção, como dos filmes, que tem vários filmes. É uma obra de interesse de muitas pessoas e de várias idades, crianças, jovens, adultos e até mesmo idosos. É uma ótima leitura. Até mais. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre O Hobbit. É um livro infanto-juvenil, então voltado para crianças, jovens, e o seu autor é o famoso Tolkien. Em 1937,
Ele criou essa história adorável, vencedora também de um prêmio muito importante. Na verdade, ele teve muitas obras, né? E esse livro específico vendeu cerca de 190 milhões de exemplares. Então foi uma busca muito grande. E agora eu passo a palavra para a Juliana. Seguindo, né, a saga que a Heloísa acabou de apresentar, do Hobbit, eu apresento a vocês a saga do Senhor dos Anéis, né? Quem nunca ouviu falar do Senhor dos Anéis? E a gente apresenta agora o livro para vocês. Olha só, essa aqui é a nossa edição. Ela é uma edição que contempla as 3 edições do livro, né? E aqui eu tenho um exemplo das 3 separadas. Esse livro, ele foi publicado em 1954 e logo em seguida vieram os outros. Um no meio de 54 e o outro no final de 55. Então foi muito rápida a publicação. Esses livros, tanto Hobbit quanto a saga do Senhor dos Anéis, foram obras de muita importância, né? Que vieram trazer e mostrar a importância de Tolkien, né? Porque ganhou um espaço muito grande dentro do cinema, né? Então, mesmo que seja livros que já tenham, né? Tem seus 70 aninhos, né? Ainda hoje temos muitos fãs, temos muitos, né, jogos de RPG que envolvem esse livro. E nós indicamos essa leitura porque é muito agradável. Pode assustar um pouquinho, né, o tamanho do livro, mas eu garanto a vocês que vai ser muito prazerosa a leitura. Tudo bem? Chegamos ao final da nossa comunicação nerd. Outro tema muito falado anteriormente foi o Star Wars. Aqui vocês podem ver os livros. Então, acredito que a maioria de vocês já assistiu o filme. O interessante é que essa história, ela tem muitos detalhes que o autor procura destacar no filme e também estão presentes no livro. É muito bom ver as ideias dos personagens e também os seus relatos e a sua interação em geral. É uma história muito boa, eu recomendo a leitura para vocês. Nossa próxima indicação de leitura é As Crônicas de Nárnia. Olha só, que lindinha, né? Então, As Crônicas de Nárnia, elas são de C.S. Lewis. Elas somam um total de 7 livros que contam a saga e vocês devem conhecer principalmente pelos filmes, né? E há quem diga que é uma das melhores já produzidas. O autor dela teve muita influência em Tolkien e a leitura é incrível e é uma das nossas indicações de leitura para vocês. Outra indicação para vocês são livros da coleção da Vagalume. Esses que a gente tem aqui em mãos são algumas edições um pouco mais antigas, já estão um pouco desgastadas pelo tempo, né? Heranças de família. E são do autor Marcos Rey. E olha que legal. Esse autor, né, é nacional. Foram livros criados primeiramente pensando em ser levados para a escola como material didático, como livro paradidático. Eles vinham com atividades para que fossem feitas em sala de aula, né, após a leitura dos livros. E são leituras muito cativantes, né? Nesses 3 que a gente selecionou, nós vamos ter 3 principais personagens aqui. O Gino, a Ângela e o Léo. Né? Léo que vai aparecer aqui nas capas de 2 dos livros. E eles vão, né, rodear as 3 histórias em volta desses 3 personagens. E assim, são muito cativantes. São narrativas de aventura com um toquezinho de suspense, então dá aquele frio na barriga da gente. É muito legal de ler, é muito acessível, então é uma leitura muito recomendada para vocês. Vocês encontram em vários sebos, né, na internet muito facilmente e é uma indicação nacional. Agora queremos mostrar para vocês alguns livros. O primeiro, O Mágico de Oz, Peter Pan e Alice no País das Maravilhas. Novamente, O Mágico de Oz. E tem um outro livro aqui. É uma outra versão da Alice. A professora Ángela, ela já mostrou, né, já falou um pouco sobre Percy Jackson,
né, a saga do Percy Jackson. E nós viemos aqui mostrar as nossas edições do Percy Jackson, que são muito lindas, nós não podíamos deixar de mostrar. Aqui nós temos os Olimpianos, a gente vai ter a Batalha do Labirinto, o Mar dos Monstros e a Maldição do Titã. Então, gente, aqui a gente finaliza as nossas aulas planejadas, né? As nossas 5 aulas sobre o gênero narrativa de aventura. Eu espero que vocês tenham gostado muito das aulas, que tenham aprendido os conteúdos, né? Que tenham se encantado junto com a gente com as histórias apresentadas e que, né, nossas indicações de leituras espero que sejam aproveitadas, né? Estamos torcendo para vocês, para que vocês se apaixonem tanto quanto nós com os livros, né? Os livros de narrativa de aventura, né? E não se limitem apenas a esses. O mundo dos livros é incrível e eu espero que a gente tenha, né, ganhado o coração de vocês, para que vocês também se apaixonem e busquem sempre estar em contato com o livro, lendo, né? Conhecendo novos mundos e, quem sabe, até mesmo produzindo, né? O objetivo é esse, fazer vocês se encantarem com os livros e também, quem sabe, se tornarem escritores aí, né? Desenvolver essa área, né? Vocês podem se apaixonar também, né? E eu agradeço muito pela atenção de vocês, né? Pelas visualizações, pelas curtidas. Espero que compartilhem nossos vídeos com os colegas de vocês, né? E espero, quem sabe, no futuro próximo encontrar pessoalmente, né? Essa foi, né, a nossa alternativa no momento pandêmico e espero que logo em breve a gente possa se encontrar pessoalmente para ter aulas tão divertidas quanto essa, mas na modalidade presencial, né? Então, até uma próxima, quem sabe. Tchau, tchau.